10 horas e 23 minutos, é hora de nós falarmos com um especialista. Palavra do especialista está conosco nesse momento, ao vivo. Reginaldo Osnildo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Tael, bom dia a todos que nos acompanham. Eu peço desculpa aí um pouco pela voz rouca, mas... Opa, o que houve? Dormiu o pé destapado? Não, eu cantei bingo sábado e domingo lá em Maruí. Sério? Muito legal, muito legal. Dois patins na lagoa? 2 patins na lagoa, raso e 60. Como é que é? Raso e 60. O que é isso? É o número 60, né? 60? 6-0. Por que raso? Raso? Sim. Raso, 6 e o 0. O 0. Tá, mas, Isso é um termo que me ensinaram lá e eu replico, né? Muito diálogo. tem uma tradição, né? Palavras da comunidade, né? Quem joga bingo vai saber o que eu tô falando. É verdade. Vamos falar sobre o que hoje? Eu tenho trazido bastante sobre comunicação e tecnologia e algumas... por acompanhar e tudo mais, né? E algumas informações levam a crer que a gente vai ter num futuro não tão distante, até porque já está em formato beta, né? Uma inteligência artificial que promete ser, assim... Se a gente já achava que o ChatGPT era revolucionário, essa promete ser muito mais revolucionária e é chinesa e com custo muito mais acessível, né? Que é a Manus. Manus.im, se você quiser. Por que IM e não IA? Eu até não sei, eu tenho que ver de onde que é esse domínio, né? Porque o .br é de Brasil, né? Sim. O .ar de Argentina e tudo mais, né? Então, eu não sei de que país que é essa denominação, não pesquisei, mas vou trazer como curiosidade na próxima, tá? Ela promete ser o que a gente tem falado muito sobre agentes de IA nesse universo, né? Pro ouvinte que não compreende muito como funciona. Nós temos hoje a maior parte das inteligências artificiais como um WhatsApp, ali um chat de conversação que você pergunta e ela te dá uma resposta. Mas já há a possibilidade, por exemplo, de criar dentro dessas inteligências artificiais sistemas complexos de atividades, tarefas, né? E aí a gente consegue, de certa forma, integrado a outras ferramentas, fazer com que a inteligência artificial mande um e-mail sozinho, sem a nossa presença e tudo mais, né? Só que sempre integrada a outra ferramenta. Essa Manus, ela promete ser a solução para tudo, né? Que é o quê? Não precisar de integração. Dentro da própria inteligência artificial, eu quero viajar para os Estados Unidos. Você coloca ali um comando e ela vai fazer uma varredura em toda a internet, ela vai pensar por si própria e vai apontar possibilidades para você, vai buscar banco de dados, vai ver previsão do tempo, vai ver qual é a melhor época. Literalmente, sim, se isso se concretizar, o que eles estão prometendo, né, com essa ferramenta Manus, a gente está para... O que a gente já imaginava, o fim de algumas profissões, vai ser mais cedo do que a gente pensava. Por exemplo, agente de turismo. Agente de turismo eu até não tive a oportunidade de falar com o Mr. Milha sobre isso, mas aqueles agentes de turismo que não se adaptarem a essa ferramenta, eles podem perder o seu emprego. Em contrapartida, o Mr. Milhas, que é bem afoito à tecnologia, digamos assim, né? Adepto, perdão, usei a palavra errada. Se a gente conseguir treinar ele, já que agora o grupo também está com essa proposta de uma agência, a possibilidade de entregar um resultado para o cliente final vai ser muito mais rápida. Claro. Porque tem essa ferramenta como um treinamento. E aí o que eu fiz, né? Já que surgiu essa possibilidade, essa Manus.im, manus.im, você está nos ouvindo, você pode depois ir lá e pesquisar, né? Mas nos acompanhe também aqui que eu sempre vou trazer. Eu fui em todas as outras inteligências artificiais e pedi para elas criarem um agente de IA para mim. Então eu pedi um passo a passo para que eu crie dentro daquela inteligência artificial para prospectar e vender um agente de IA. Robô. Um robô. Por que eu fiz isso? Até para identificar quais são as fraquezas dessas inteligências artificiais atuais e para entender se realmente essa Manus.im, né, essa Manus, quando ela surgir, se ela realmente vai ser impactante. E aí eu trouxe um feedback de algumas delas. Por exemplo, a mais recente chinesa que foi lançada é a da Alibaba, que é a Qwen, que é no chat.qwen.ai.
E aí ela teve dificuldade de entregar essa resposta para mim, e ela sugeriu integrações, né, com outras ferramentas, e ela ainda sugeriu que eu utilizasse o ChatGPT como o criador. Uma citou a outra inteligência? Algumas citaram o ChatGPT. Por mais que se fale, por exemplo, da DeepSeek como mais barata e tudo mais, né? Mas grande parte das inteligências artificiais que estão sendo criadas, porque hoje você pode criar, eu posso ali criar principalmente com as de código aberto, né? Eu posso ali criar um chatbot de conversação como esse, colocar a minha identidade, Reginaldo Osnildo, né, vender como se fosse minha, mas eu estou me utilizando do processador, todo o conhecimento já processado e treinado da OpenAI, digamos assim, né? Ou de outra, digamos assim. Então, algumas delas... Inteligência aberta, né? Que é acessível a qualquer pessoa. Isso. E aí eu testei várias outras. Eu testei a Cloud AI, né? LeChat, DeepSeek, a Grok do Twitter, do Musk, a Gemini do Google, né? A Copiloto da Microsoft, Perplexity, que é uma... Perplexity. Essa foi pensada... ela nasceu quando o ChatGPT, o conhecimento dele era limitado, ele não tinha acesso à internet. Então ela surgiu com essa possibilidade de trazer dados da internet para dentro de uma resposta, ainda nesse formato de conversa com a ferramenta, né? E o próprio ChatGPT. Então, assim, eu não vou fazer um ranking, eu vou pontuar o que eu entendi de grande parte delas, né? No meu entendimento, a DeepSeek ela tem um potencial gigantesco, mas em alguns momentos ela também citou o processo de criação dos agentes de IA com o próprio ChatGPT, né? A Copiloto eu usei a versão paga, então ela foi a versão mais recente da Copiloto da Microsoft 365, que é para quem paga o pacote tem acesso a essa versão, e ela deixou a desejar em algumas situações. Ela funcionou mais como um tutorial, você pode fazer assim, você pode fazer assado e tudo mais. A LeChat também na mesma lógica. A LeChat é a francesa? A francesa da Mistral, também na mesma lógica. Ela também sugeriu como se fosse um passo a passo, o que eu poderia fazer, quais ferramentas que eu poderia integrar. A Cloud AI também na mesma lógica. A Cloud AI eu não usei a potência máxima, porque essa eu não pago, eu usei apenas a versão gratuita, se eu não me engano a Sonnet 3.7. A Grok foi a que chamou mais a minha atenção pelo poder de processamento e resposta que ela tem. Ela é muito rápida, muito certeira, né? Então várias das coisas que ela colocou lá, trouxe código, se eu tivesse... Para quem tem um pouquinho de entendimento de linguagem de programação, dá para se apropriar daqueles códigos e já colocar para rodar, fazer Qual é? A Grok. A Grok? Isso. A Gemini ela ficou apenas nas instruções, faça isso, faça aquilo, né? E o ChatGPT, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente fale que existem outras que estão vindo para desbancar, o ChatGPT foi a que deu a resposta mais completa, incluindo a própria linguagem de programação e tudo mais ali para fazer esse processo. Então, ChatGPT, DeepSeek e a Grok foram as que melhor se adequaram nessa solicitação que eu fiz, que era um agente de IA. Um agente, um representante. Como se fosse sabe aquele funcionário 24 horas que não dorme, não respira, não vai no banheiro? Então, a minha ideia era essa, para fazer prospecção e vendas, né? Porque já tem gente no mercado, já tem influenciadores falando que isso é possível. E é possível com integrações. Por isso que eu trouxe o destaque. A Manus, que é essa que promete que tudo esteja dentro da própria inteligência artificial, se isso acontecer, nós não precisaremos mais de integrações com outras ferramentas e tudo vai acontecer por ali. Nossos ouvintes sempre atentos, né? O Arthur Remor de Souza Maia diz o seguinte: domínio IM é código de país da ilha de Man, uma parte das ilhas britânicas. Show. Como qualquer pessoa pode comprar um domínio IM, esse tornou-se popular em todo o mundo. Muito bom. Não sabia. Obrigado pela colaboração. Eu foquei mais no uso da inteligência e nem me atentei a pesquisar. Não, mas é interessante, eu também não tinha ideia, né? Aliás, ele colocou um código aqui, CCTLD, código de país. Conhece esse código? CC. Posso visualizar? Sim, CC. Domínio IM é o código de país, abriu parênteses, CCTLD, da ilha de Man.
Não sei também. Por exemplo, nós temos, me fugiu agora o nome do país, mas tem uma ilha, né? Eu não lembro bem agora qual que é, mas que ela, praticamente todo o faturamento dessa ilha se dá em função desse CCTLD, que é o nosso ponto .br, que é a nossa como é que funciona a internet? Identificação. Como é que funciona a internet, né? Quando a gente coloca ali sctododia.com.br, lá no servidor nós temos um número 80, 83, 84, ponto não sei o que, tal. Esse número, se a gente tivesse que fazer as pessoas decorarem, ia ser muito complicado. Aí surge o URL, que é amigável, que seria o sctododia.com.br. E aí isso tem um registro, tem toda uma organização, né? Tudo, quem é dono de qual desse tal e tudo mais. No Brasil nós temos o registro .br, que é a empresa, se eu não me engano é uma autarquia, que faz esse gerenciamento. Então, quando nós adquirimos o sctododia.com.br, nós adquirimos do registro BR para colocar no nosso servidor para fazer uso desse direcionamento. Então esse processo se dá do IM da mesma forma. Essa ilha Maines, né, que ele menciona, que faz toda homem em inglês, que faz todo esse cuidado desse domínio, né? Eu uso várias ferramentas, por exemplo, da Somália. Uma das ferramentas que eu uso é a Notion.so, que é uma ferramenta Somália. É da Somália. Nunca se imagina um país como a Somália com tecnologia passível de ser utilizada em todo mundo, né? Pesquisas recentes, eu até quero ver se eu trago como curiosidade, aponto o Quênia como um dos países que mais utilizam a inteligência artificial no planeta. Tá? Então, claro que isso não reflete a realidade socioeconômica do país e tudo mais, mas... É um preconceito, na realidade, que a gente tem, né? Tu pensa na Somália, não tem condições, mas na realidade existe, né? Inclusive a Índia, né, que a gente tem esse estereótipo de um país muito pobre, né, com grandes desigualdades, de lá que saem os maiores programadores do planeta. Né? Impressionante, né? E a Índia tem... países de todo mundo, principalmente os Estados Unidos, os call centers que são na Índia, né, de atendimento em diversas áreas. Em diversas línguas no planeta também. Exatamente. E que são centralizados na Índia. Que é algo que tem tudo para acabar, tá? Porque com uma inteligência artificial trabalhando 24 horas, integrando áudio, vídeo, texto, né, e tudo mais, nós podemos amanhã depois ter todo esse atendimento gerado por apenas um software. Que maravilha. Só para a gente terminar, falasse na questão das vendas, né, na área de vendas, usar IA nas vendas e criar um agente. Esse agente depois pode ser personalizado com a nossa voz e a nossa imagem, ou seja, de repente tu vai estar lidando com clientes através de um avatar? Sim, é possível. Eu já mencionei outras oportunidades, não sei se aqui, mas hoje na Rádio Monte Carlo, por exemplo, nós temos parte da programação que que o áudio que vai para o ar é um robô, é uma inteligência artificial. Então a gente consegue programar textualmente para que aquele texto se transforme em áudio. Qual é a lógica desse processo, né? Eu posso utilizar a sua voz, fazer uma gravação e escrever um texto e esse texto sair com a sua voz. Ronaldo Santana. Que maravilha. Isso já, claro que isso está se aperfeiçoando, né? Há 1 ano, há 2 anos, o áudio saía um pouco pior, já está melhorando. A tendência é que isso se aperfeiçoe. Mas não só isso. Vamos lá. Eu consigo jogar dados de décadas de uma empresa dentro para essa, principalmente a Manus, né? Que promete isso, em pouco tempo vai ser lançada, para que isso tudo seja analisado, planilhas, né, perfil de colaboradores, enfim, e analisar de N possibilidades. O site, então pensa um site gigantesco como o G1, por exemplo. Eu posso pedir que ela faça uma varredura em todo o conteúdo já publicado do G1 e identifique direcionamentos, entendeu? Sim. Como que o G1 pensa, como que, né, qual é qual é a política, qual é a ideologia. Isso, quais as palavras que mais se destacam. Então, imagina isso para o jornalismo, por exemplo. Nós poderemos varrer o site do Senado, varrer o site da Câmara dos Deputados, analisar esses dados que muitas vezes são confusos. Aliás, é uma briga que eu tenho, né? Já fiz um vídeo, inclusive, sobre isso. Tem um projeto que está há mais de 10 anos para ser votado. Ele travou com a Carol Detoni, que é a presidente da CCJ. É só ela colocar para votação, que é a padronização dos
dados por parte de empresas públicas, autarquias e tudo mais. Porque hoje não é padronizado. Se você acessar o portal da transparência da prefeitura, ele é colocado de um jeito. Se você acessar o do Ministério Público de Santa Catarina, é de outro jeito. Se você acessar o do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é de outro jeito. Como não há uma padronização, eu não consigo elaborar uma ferramenta que faça uma varredura consistente com base naquela formatação. Imagina um cenário onde isso é possível, está tudo formatado, as informações precisam ser colocadas, todas elas no mesmo formato, e eu me utilizo de uma inteligência artificial para analisar esses dados em tempo real, né? Para a comunicação, para a transparência, para o jornalismo, ia ser sensacional. É verdade. Reginaldo Zildo, nosso especialista, obrigado pela palavra aqui. Eu que agradeço a oportunidade e vou atualizar o ouvinte em relação a essa IA que eu estou monitorando, que é a Manus.im. O nosso ouvinte Sandro Cardoso Manuel diz o seguinte: bom dia, muita gente vai perder o emprego. Muita gente. É verdade. Aqui, mas outros empregos se criam também. Outros se criam. O que a gente tem percebido, né? É importante, e aí vem a educação como um pilar, né? Porque a educação me permitiu aprender, me permitiu evoluir como pessoa, como profissional, e eu não parei. Eu continuo a todo momento, né, me instigando e pesquisando. Então, se as pessoas tiverem acesso à educação de qualidade, talvez a IA se torne mais um auxiliador do que um competidor nesse processo. Muito bom. Falando disso, nós vamos falar em educação em seguida, né, com o diretor do Colégio Deon aqui. Muito bem, Reginaldo Gozildo, muito obrigado pela palavra do especialista aqui. Grande abraço. Volto na próxima segunda. Semana que vem, segunda-feira, está de volta. Forte abraço a todos. Abraço. 10 horas e 40 minutos, vamos fazer o nosso segundo intervalo, voltamos em seguida.